Então, a última aula hoje, como a gente tinha combinado, como está no programa do curso, vai ser especificamente sobre a questão do livro dele, né? Na primeira aula, a gente fez uma conversa sobre a relação do Hélio com a produção escrita, de como isso foi crescendo dentro da obra dele, ganhando um viés cada vez mais relacionado a práticas literárias ou práticas escriturais, se deslocando da escrita ligada especificamente à produção relacionada às artes visuais na obra dele. Na aula de ontem, a gente conversou sobre a relação do Hélio com uma série de escritores que foram fundamentais, não só na formação intelectual do Hélio, mas nesse projeto do Hélio de adentrar e cada vez mais se sentir à vontade na relação com essa escrita, que não era especificamente uma escrita relacionada às artes visuais, apesar de aqui na aula a gente está toda hora discutindo e pensando que isso não se desassocia, que isso é uma espécie de uma pista paralela que vai se entrecruzando com a obra dele, né? Ele mesmo, ontem a gente mostrou aqui, reivindica esse lugar dessa nova escrita que ele desenvolve em Nova York na década de 70 como a obra que ele faz em Nova York. E dentro desse grande corpo de textos que ele produziu lá e colocou no seu, já também no nosso curso famoso arquivo, o Hélio ele ficou concentrado, né, num projeto que ele chamou, no primeiro momento, são 3 nomes que ele dá para essa publicação. No primeiro momento, a publicação se chamava Subterranean Tropicalian Projects, que tinha a ver, já falamos aqui também, com o projeto de ocupação do Central Park que ele planejou durante o ano de 71 e que não aconteceu, mas a partir dali ele começou a desenvolver textos com formato onde ele começou a intuir um caminho para uma publicação. Depois, como a gente vai ver aqui hoje, esse projeto passou a se chamar New Yorkeses, né, ou as nova-iorquinas, digamos assim, né? E no final, quando ele já chegou numa entropia desse livro, né, num ponto que esse livro não conseguia mais sair de um projeto e sucumbiu, digamos assim, ao seu excesso ou à sua falta, é isso que a gente pode discutir aqui hoje, né? Ele passa a chamar todo aquele grande arquivo de textos que ele produziu de conglomerado. E ele diz que a obra que ele produz em Nova York é o conglomerado. A gente vai ver aqui no final uma foto do conglomerado, tá? Eu comecei hoje as imagens com esse pedacinho, uma anotação, né, manuscrita do Hélio, para a gente começar a tentar entender aqui no primeiro ponto como se pode pensar a produção de um livro por um artista que colocava a ideia da obra em progresso ou do work in progress como cerne da sua produção intelectual e estética. Como planejar um livro sem ter um plano de término desse livro. Como poder pensar, né? A gente também não dá para entrar aqui nessa discussão, mas a gente sabe que a relação da arte visual com o livro é uma relação histórica que vem de muito tempo, né? Na relação, por exemplo, dos simbolistas com os impressionistas franceses, tá? Depois, toda aquela escola sensacional da produção de livros na Rússia, né? Na geração de Mayakovsky, de Rodchenko, de Lissitzky, que produziram diversos livros nessa relação entre palavra e imagem. Depois a gente tem uma série de... Aí, de novo, né, a gente vai ficar aqui falando de trabalhos dessa relação do livro de artista, do livro-objeto, do livro de arte, do livro que o artista escreve. São várias instâncias para pensar a relação entre artes visuais e literatura, basicamente vinculada à questão do livro, né? A gente não está discutindo a relação entre palavra e imagem, que aí o campo se expande infinitamente, mas pensando na relação das artes visuais com o objeto livro, com esse suporte específico que vem da literatura. Essa relação é a relação que o Hélio acaba enfrentando nesse período, tá? Mas, como a gente também está vendo aqui ao longo desses 3 dias que a gente está passando aqui, o Hélio sempre que mirava, sempre que se colocava um projeto de execução, ele sempre questionava as bases formais desses projetos. Então, quando o Hélio pensou em fazer cinema, ele bola o quase cinema. Quando o Hélio pensa em fazer um livro, ele bola um quase livro. Podemos dizer assim, é uma provocação que eu faço no meu trabalho. Que livro é esse que o Hélio de Sica pensou, né? E aí, novamente, o grande desafio de pensar esse objeto, ou esse tema, vamos dizer assim, nós não temos o livro, nós não temos o projeto, nós não temos nem o objeto, nós não temos o objeto final e temos apenas pistas, indicações, toda hora em mutação do que seria esse livro.
Então, para o pesquisador que quer trabalhar esse tema, ele é um tema que você não pega, né? Quando você pegou aqui, ele já mudou, ele já foi para o outro lado. Então, o que dá para a gente acompanhar é o próprio autor, o próprio artista, relatando em cartas ou em anotações pessoais esse processo em aberto, como toda a obra dele, tá? E no caso do livro, do planejamento de um livro, isso fica um pouco mais complexo, porque, novamente, você não consegue vislumbrar em momento nenhum o que seria esse objeto, tá? Ou esse livro objeto, como ele ficou oscilando o tempo inteiro. Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, não só do percurso desse projeto de livro, ou do que eu gosto de chamar desse desejo de livro. O Hélio desejou esse livro durante 7, 8 anos da vida dele, tá? Eu acho que o que moveu o Hélio foi muito mais o desejo de fazer o livro do que propriamente a vontade específica, material de realizar esse livro. E, ao mesmo tempo, tentar mostrar algumas bases, tá? Algumas referências, porque se eu não tenho o livro final, eu não tenho como dizer que esse livro foi isso ou aquilo. Ao longo da minha pesquisa, o que eu tentei fazer foi pensar essa relação do livro do Hélio em duas linhas históricas, né? Numa linha diacrônica, ou seja, paradigmas históricos de um livro de invenção, que essa era a grande palavra que movia o Hélio em toda a sua carreira, a busca pela invenção, famosa frase do Hélio, experimentar o experimental, né? E uma linha sincrônica, que é pensar o livro do Hélio dentro dos outros livros que a própria geração dele estava produzindo, tá? Antes da gente entrar nessa discussão dessas duas linhas, na primeira aula eu falei para vocês que um autor que me ajudou muito para pensar essa discussão foi o Roland Barthes, especificamente um trabalho do Roland Barthes, que é o último curso que ele dá no Collège de France antes de morrer, que virou o livro A Preparação do Romance. Foi publicado pela Martins Fontes em 2 volumes, no volume 1 e volume 2. Tá? Nesse livro, A Preparação do Romance, o Roland Barthes ele propõe aos alunos do curso, fico imaginando como devia ser esses cursos sensacionais do Roland Barthes nessa época, o risco que ele podia se colocar nesse momento, ele já tinha mais de 60 anos, já era mais do que consagrado intelectualmente, e o Roland Barthes propõe aos alunos que ele vai simular, ele vai dar o curso como se estivesse escrevendo ou preparando a escrita de um romance. Então ele faria, junto com a turma, todo o processo que um autor faz para pensar e escrever um romance, tá? Foi nessa brecha do como se que eu pude trabalhar o livro do Hélio. Já que não existe o livro, eu poderia pensar como se fosse um livro escrito pelo Hélio de Sica, tá? E aí tem um trechinho muito breve do livro do Roland Barthes, Preparação do Romance, que foi uma senha para mim, que ele fala o seguinte: que fantasia tem aquele que quer escrever com relação à obra a ser feita? Sob que espécie ele a vê? Que imagem guia escolherá ele para colocar em seu programa a obra a ser feita? Eu comecei a pensar, quando eu falo dessa linha diacrônica do tempo, eu comecei a pensar quais eram as imagens guias que o Hélio buscou para desejar, para simular esse livro que ele acaba não realizando, mas que ele prepara e que ele efetiva na sua prática o tempo inteiro ao longo dos anos 70, tá? Uma das coisas que a gente tem que também pensar e parar um pouco para falar, brevemente, é a questão da obra em progresso, do work in progress do Hélio, né? O Hélio tira essa expressão, como a gente também falou aqui numa aula. O primeiro cara a trabalhar com essa expressão é o Joyce, o James Joyce. O James Joyce ele publica numa revista francesa alguns pedaços do que viria a ser o romance Finnegan's Wake. Romance, vamos falar assim, o livro, né? O Finnegan's Wake. E a primeira página, o nome da revista é Transition, né? Ou Transition, que era francês, eu sou um péssimo falador de francês. A primeira parte que ele publica, ele chama de Work in Progress, tá? E aí tem um artigo muito, muito interessante também, muito bom sobre esse tema, que é um artigo do Beckett, escrito em 28 ainda. Beckett também conviveu bastante com Joyce, né? Onde o Beckett analisa a questão do Work in Progress. Você falou de Vico aqui, não falou? A expressão, a ideia do trabalho em progresso, o Beckett acha, né, uma origem, digamos assim, um princípio na obra do Vico, tá?
E ele trabalha com Vico, Dante e Joyce para pensar a ideia da obra em aberto, da obra em progresso. Esse artigo está até publicado num livro que o Nestrovsky fez chamado... não vou lembrar agora o nome, depois eu lembro sim. Está até eu circulando esse livro. E a ideia de progresso, se a gente pensar da obra em progresso, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, mas é importante pensar nesse tema especificamente. Progresso é algo que não tem fim, né? A não ser que a gente tenha uma imagem hegeliana da história, que o progresso é teleológico e vai nos levar a um caminho, né? Ou a imagem marxista de que o progresso nos levará ao paraíso, né? Das lutas, do fim da luta de classes. A obra em progresso, a obra em aberto, o pacto tácito que existe ali é que ela nunca se fechará. Não terá final aquilo. Uma coisa vai sempre levar a outra, que vai puxar a outra, que vai puxar a outra, o tempo inteiro. E quando um artista ou um autor assume... o próprio Finnegan's Wake é um livro que não há fim, né? Aquele livro não termina nesse sentido. Assim como as galáxias. O Haroldo de Campos poderia continuar escrevendo as galáxias eternamente, se ele quisesse, porque as páginas das galáxias são independentes uma da outra, mas, quando juntas, formam um grande conjunto textual que dá a potência que aquele livro tem. Como a gente viu ontem, as galáxias e Joyce eram duas referências fulcrais para o Hélio de Sica, quando ele pensava em produzir seus textos e quando ele pensava num formato de livro, tá? A obra em progresso, a ideia de progresso também, se vocês forem no dicionário, geralmente a ideia de progresso é relacionada a uma ideia iluminista, não é? De que o progresso sempre será algo que nos tirará de um lugar pior, de um estágio pior, para um estágio melhor. O progresso cartesiano sempre fará com que nós andemos do pior para o melhor, certo? Porém, tem um outro autor também bem famoso, bem conhecido, que trabalha, né, ele tem um livro, é o Raymond Williams. Raymond Williams tem um livro chamado Palavras-Chave, que foi publicado aqui no Brasil pela Boitempo. Nesse livro ele tem um verbete progresso. E nesse verbete do Raymond Williams Progresso, ele também me deu, né, uma mãozinha muito boa para pensar a questão da obra em progresso, ou do work in progress, que ele fala o seguinte: movimento adiante, a definição dele de progresso, movimento adiante e sequência passível de descoberta. Isso fez com que eu pudesse, dentro da lógica da obra em progresso, sair, né, da perspectiva evolucionista que tem no conceito clássico de progresso, do pior para o melhor, não é? E poder pensar que o progresso é um passo permanente para algo que ainda vai ser feito, tá? E não que necessariamente tem que chegar num ponto ótimo ou num ponto melhor do que uma origem pior, digamos assim. Essa sequência, progresso enquanto sequência passível de descoberta. Acho que é isso que está dentro de uma lógica do work in progress do Hélio de Sica, tá? Porque o Hélio de Sica, novamente, era um artista que estava o tempo inteiro desfazendo e refazendo os seus próprios conceitos que balizavam as suas obras. Falamos aqui ontem que ele faz uma renovação da ideia de Parangolé em 1978, onde ele abandona a primeira formulação dele de 64 e refunda o Parangolé em 78. A mesma coisa com o Bólide. Quando Hélio de Sica volta ao Rio de Janeiro, em 78, uma das primeiras obras que ele faz é o Contrabólide de Devolver a Terra à Terra. Não tinha mais nada a ver com os bólides que ele fez nos anos 60, tá? E assim vai com uma série de outros trabalhos, como a gente viu ontem numa carta que ele diz, né, que a única coisa da obra dele que ele aceitava vender e exibir eram os meta-esquemas, que de resto nada poderia ser quebrado naquela grande lógica que ele construiu, naquele grande conjunto de trabalhos que ele construiu. Bom, nessa minha tentativa, que como eu falei com vocês também na primeira aula, foi o que eu pude, foi aonde eu cheguei. Acho que, né, o legal é, se um dia alguém quiser trabalhar com esse tema, surgirão outros modelos, outras ideias. Nessa minha tentativa diacrônica de entender, né, essa possibilidade, esses modelos para Hélio de Sica, eu cheguei a duas grandes linhas de força, vamos chamar assim, né? Que seria o livro infinito do Mallarmé, do Stéphane Mallarmé, o poeta simbolista francês, e o livro objeto, tá, do Marcel Duchamp, que são as caixas verdes, ou o livro que ele faz com as anotações
para o trabalho dele, a noiva e seus celibatários, Ok. O livro do Mallarmé nunca aconteceu também. O nome dele era um livro infinito, né? Há um livro do Blanchot, do Maurice Blanchot, um crítico literário francês muito importante daquela geração, que se chama O Livro por Vir. Esse livro, ele abre com um artigo sobre esse livro, esse projeto de livro do Mallarmé, que é a única coisa que chegou a nós, além de uma série de anotações e cálculos matemáticos que o Mallarmé fazia das paginações, das possibilidades desse livro. A única coisa que chegou a gente foi o poema do Mallarmé, né, que ficou famoso com o nome Um Jogo de Dados Jamais Abolirá o Acaso, traduzido no Brasil pelos irmãos Campos, né? E dentro, esse poema ali, que era uma ideia de que a forma e a palavra funcionassem, né, o espaço da folha e a escrita do poema funcionasse como uma única mecânica poética, digamos assim, é dentro dessa perspectiva que eu comecei a pensar porque o Mallarmé se coloca numa mesma encruzilhada, num mesmo beco sem saída que o Eliot Sica se colocou. Planejou um livro monstruoso, um livro do ponto de vista da ambição desse autor, né, impossível de ser realizado, um livro cuja linguagem fosse tão pura que atingisse quase a linguagem de uma natureza. Lembremos que o Mallarmé era um poeta simbolista do final do século XIX, que o conceito de natureza para eles era bem distinto do que a gente pode trabalhar hoje, tá? E aquela tarefa do Mallarmé, ele morre, obviamente, sem realizar isso, né? Esse é o último Mallarmé. Há vários Mallarmés, né? E o Mallarmé chega a ponto de ser tão radical com esse projeto de livro, que quando ele começa a pensar isso, ele diz que tudo que ele tinha feito antes não eram livros. Ele começou a chamar de álbuns. O livro, com L maiúsculo, seria esse livro que ele começaria a fazer, que ele estava fazendo, tentando fazer e não realiza. Tem o trecho de uma carta do Mallarmé para o Verlaine, que era um grande amigo dele, né, também, o Paul Verlaine, poeta também simbolista, onde ele diz o seguinte: um livro simplesmente em vários tomos, um livro que seja um livro arquitetônico e premeditado e não uma coletânea de inspirações casuais, por maravilhosas que fossem. Irei mais longe e direi, o livro, com maiúscula, convencido de que no fundo há um só, tentado à revelia por quem quer que tenha escrito, mesmo os gênios. A explicação órfica da terra, que é o único dever do poeta e o jogo literário por excelência. Pois o próprio ritmo do livro, então, impessoal e vivo, até na sua paginação, justapõe-se às equações do sonho ou da ode. Um projeto grandioso, maior até do que o do Eliot Sica, mas que colocava essa tarefa para o poeta, né? Um livro que deveria ser o livro, e que depois desse livro nada mais seria considerado livro. Ele teria que ser um paradigma definitivo de um livro de invenção poético, tá? Como a gente viu também aqui, o Eliot Sica era leitor de Mallarmé, chegou a traduzir poemas do Mallarmé, tá? E tinha no Mallarmé, por causa de todo o paideuma dos concretos paulistas, uma referência fundamental para a sua obra. Então, eu acabei encontrando nessa perspectiva do livro de Mallarmé um modelo, como o Barthes diz, né? Que modelo guia esse escritor que deseja o livro, que quer escrever o livro? Eu achei que o Mallarmé era um modelo possível e quando eu fui pesquisar realmente, apesar do Hélio não fazer nenhuma citação textual de que o livro infinito do Mallarmé, que foi como ele entrou para a história, chamado de um livro infinito, né? Que esse livro infinito não era exatamente uma referência, mas eu acabei puxando essa perspectiva de livro para pensar o Hélio. A outra perspectiva, como eu disse para vocês, é o livro do Duchamp, o livro não, né? As caixas do Duchamp, tá? Que ele faz a primeira caixa que ele monta a partir da noiva e seus celibatários. Vocês sabem dessa história? O Duchamp, ele escreveu, ao longo do processo de feitura dessa obra, uma série de notas, papéis, ideias, desenhos, rascunhos, tá? E alguns anos depois, acho que 13, quase 15 anos depois, ele resolve montar uma caixa com esses papéis, só que ele simula a origem desses papéis. Ele reescreve exatamente como se fossem os originais e ele faz um jogo em que a obra não pode ser entendida sem você ler os papéis que estão na caixa e que quando você vai ler os papéis que estão na caixa, eles não falam muito sobre a obra.
Ele cria um jogo em que a caixa e a obra, as anotações e a obra precisam ser entendidas em conjunto, apesar de não terem um diálogo explícito entre elas. Eu também peguei isso como modelo, porque Duchamp também era uma referência para o Hélio, e o Hélio estava sempre de olho nesse tipo de livro, esse tipo de livro de invenção, tá? Que são vários, obviamente, mas eu peguei esses dois autores por serem autores que estavam ali gravitando ao redor de uma leitura do Hélio. E aí eu vou também aqui ler um trecho do trabalho do Calvin Tompkins, né, que tem uma biografia muito boa sobre o Duchamp. É um pouquinho longo, mas eu vou ler, tá? Ele fala o seguinte, isso é o Tompkins falando, tá? Não o Duchamp. As notas da caixa verde têm um sabor crítico, absurdo, de autoironia, que é próprio de Duchamp. Algumas delas não passam de umas poucas garatujas em pedaços de papel, outras cobrem páginas com precisos cálculos e diagramas pseudocientíficos. A maioria data do período entre 1912 e 1915, quando as ideias para o grande vidro ocorriam sucessivamente a Duchamp, mas sem obedecer a uma ordem particular. Ele apenas as rabiscava e as atirava numa caixa de papelão que guardava para esse fim. Certa ocasião, pensou em publicar as notas em forma de brochura ou catálogo. Foi aí que eu comecei a relacionar com o projeto do Hélio, tá? Para serem consultadas junto com o vidro. Mas somente em 1934, 11 anos depois de ter deixado de trabalhar na obra, é que resolveu reproduzi-las. A forma então escolhida era meticulosa e enigmaticamente duchampiana. Uma edição limitada, contendo 94 notas, desenhos e fotografias, impressos em facsímile, usando os mesmos papéis e as mesmas tintas ou lápis, rasgados ou cortados exatamente da mesma maneira que os originais, com os mesmos pensamentos inconclusos, as mesmas rasuras, correções e abreviações, tudo comprimido dentro de uma caixa verde retangular, coberta por camuça verde com o título A Noiva Despida por seus celibatários mesmo, ou O Grande Vidro, né? Então, esses dois modelos históricos, digamos assim, de livros de invenção, como eu falei, eu tinha que encontrar, como eu não tenho o livro, como a gente não tem o livro do Hélio, eu tive que encontrar, eu tive que intuir ou propor dois modelos históricos de livros de invenção para balizar esse projeto do Hélio. De um lado, uma proposta que do começo da empreitada já vislumbra a inconclusão, o infinito, o progresso infinito, porque o progresso é um termo de infinito, tá? E do outro lado, um artista plástico propondo anotações, rabiscos, imagens que depois seriam compiladas numa caixa. O Hélio oscilou entre livro, entre caixa e terminou com um arquivo, tá? É esse processo que eu acho que a gente pode discutir e ver hoje. Então eu botei esse pequeno anotação do Hélio para a gente começar a ver a dificuldade do Hélio de lidar com o tempo, com o inconcluso das coisas, né? Com a conclusão das coisas. Agenda diário, agendiário, agenda, agendiada. Esse jogo de palavras do Hélio com o diário, com o tempo, né? Porque o diário é o quê? O diário é justamente a demanda permanente. Seria bonito se pusesse também agendíada. Agendíada, né? Que você começa com uma ideia, né, do diário, da demanda diária de anotação e termina dizendo que isso é adiado, né? Numa carta para Haroldo de Campos também, como eu falei para vocês, ele ficava admirado com os amigos dele, com Haroldo, que conseguiam concluir as coisas. O Hélio dizia que ele não conseguia concluir, ele não conseguia acabar com o acabado. Daí também que vem a frase que dá nome ao curso, onde num momento de desespero dele com o projeto do livro, ele fala, como eu falei ontem para o Carlos Vergara, ou eu livro, ou eu livro-me. Eu não tenho uma saída para isso. Na verdade, ele não fala em português, ele fala em inglês, né? É livro ou leave-me que ele fala, tá? Eu só adaptei para o português para ficar um título bonito. Mas essa dificuldade dele, ao mesmo tempo que era algo que segurava o ímpeto dele, alimentava o tempo inteiro a vontade de fazer algo. Essa expressão, fazer algo, era o que estava ali ressoando para o Hélio. Né? Na primeira aula, a Tânia fez aquela observação ótima, né, de um impasse que ele se meteu. Ontem a gente viu na carta para Haroldo de Campos que ele realmente verbaliza esse impasse para Haroldo de Campos,
né? Ficamos discutindo ontem também se talvez vida e obra, ou se talvez a feitura do livro tinha diálogo com as outras coisas. É claro que tinha. Por exemplo, as cosmococas. As cosmococas foram montadas como um trabalho dele com Neville, só que acho que alguns de vocês devem saber, ou muitos de vocês, o Hélio produziu muitos textos sobre as cosmococas. Todas as cosmococas têm longuíssimos textos explicando não só como montá-las, mas o princípio criativo delas. Chegou um momento que as cosmococas viraram parte das newyorkeses, tá? Ele pega a obra e mete para dentro do projeto de livro dele. Então, para a gente começar, né, uma certa cronologia desse projeto, como eu falei, ele planeja para o grande labirinto penetrável que ele ia montar para o Central Park, e ele pede para Guggenheim, vou mostrar aqui depois para vocês umas cartas, né, ele fala na carta para Haroldo, ele falou isso, vou pedir para Guggenheim financiar uma ideia minha de publicação, que era como se fosse um disco, né, a capa de um disco, um álbum que abriria, teria uma página central como um pôster, e nessa página central o Hélio botaria do lado pequenas fotos que ele vai coletando, que o Ali mandava para ele, que ele ia recortando de revistas, com citações de uma série de autores que ele estava lendo, amigos, etc. e tal. E no meio disso, o projeto da Subterranean Tropicalian Projects, tá? Isso não é feito, né? A Guggenheim diz para ele que não banca projetos de publicação dos seus artistas, os artistas que tinham a bolsa da Guggenheim, e a partir dali o Hélio começa a refazer esse projeto. Aí as duas linhas que a gente está discutindo aqui se cruzam. O Hélio escrevendo sem parar textos e vislumbrando uma possível publicação desses textos e o desejo de efetivar em Nova York uma publicação do que ele estava pensando naquele momento em relação à sua obra e à sua arte. Esse escritor e esse artista, né, eu estou separando aqui de uma forma meio para a gente só pensar isso, eles se cruzam nesse novo projeto de livro que viria a ser chamado de Newyorkeses, tá? Na produção desses textos, o Hélio também passa a, ao contrário não, mas pegando como mote aquele poema que a gente leu ontem, que está na Pollen, né, o Hélio começa a construir um pensamento estético bem específico, bem peculiar, onde ele podia trabalhar, como a gente vai ver aqui, no mesmo diapasão de importância, Heidegger, Rolling Stones, Jimi Hendrix e Elijah Clark. Tudo isso faria parte, como a gente viu ontem, né, um universo que tinha Rimbaud, Nietzsche, Hendrix, Stones, Malevich, a cocaína, tudo isso junto num pensamento estético, numa linguagem específica criada para ele. Naquela carta poema pro Ali, o tom é um pouco diferente, que como a gente falou ontem, é um tom diamante, é um tom extremamente íntimo, né? E como a gente vai ver aqui, os textos que ele planeja para newyorkeses já são bem diferentes, apesar de seguir a mesma lógica eletrificada ou cocainada, como a gente falou aqui ontem, que ele estava escrevendo nesse período, tá?